Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Diretor racista rejeita candidato negro, e depois empalidece quando ele revela sua verdadeira identidade. Paris, uma fria manhã de novembro. O céu parisiense parece apressado em se fundir num mar de cinza. Nuvens pesadas se estendem como um manto de névoa sobre as ruas movimentadas da capital. A calçada está encharcada pela chuva fina que não para de cair, e os transeuntes, agasalhados em seus casacos, movem-se rapidamente, sua respiração formando nuvens brancas no ar gelado. Em La Défense, o distrito comercial, a arquitetura moderna de arranha-céus de vidro e aço se ergue imponente e majestosa contra o horizonte anevoado. Dentro de uma dessas torres brilhantes, os escritórios da Parceiros do Milênio, uma empresa de estratégia internacional, estão agitadas. É um dia especial, aquele em que um investidor internacional tão aguardado deve chegar para finalizar um grande investimento. Equipes inteiras estão em plena preparação, com os rostos tensos de entusiasmo e nervosismo. Cada detalhe conta. Deve ser perfeito. Todos estão focados, ansiosos. Todos, exceto no escritório de recursos humanos, onde Claire Marchand, diretora de RH, se vê imersa em uma rotina fria e mecânica. Claire é uma mulher poderosa, uma figura imponente em sua área. Seu cabelo loiro platinado é cuidadosamente penteado, cada fio em seu devido lugar. Seu olhar, afiado e frio, parece dissecar tudo à sua frente em busca da menor fraqueza. Ela parece uma mulher que sabe o que quer, que sempre consegue o que quer. Por mais de 10 anos, ela liderou o departamento de recursos humanos da Millennium Partners com um punho de ferro, impondo uma disciplina inabalável à sua equipe e àqueles que recruta. Para ela, o processo de recrutamento é um jogo de poder, uma dança onde ela decide quem merece fazer parte do círculo seleto da empresa. E neste mundo de códigos e estratégias, Claire acredita conhecer os homens melhor do que ninguém. Ela observa seus gestos, suas atitudes, seu jeito de falar. Ela os julga não apenas por suas habilidades, mas também por sua aparência. Um julgamento rápido e claro que não deixa espaço para ambiguidade. Naquele dia, o nome David Enigoma causa uma impressão estranha nele. Ela examina o currículo, com um olhar gélido em busca do menor erro, do menor detalhe que possa afastá-la da imagem que tem de uma candidata digna. Mas tudo, absolutamente tudo, parece impecável. Politécnico, Harvard, experiências nas maiores empresas de consultoria. No entanto, uma sensação de desconforto se instala. Ela hesita em revelá-la, mas não consegue evitar. Um ressentimento surdo, um pensamento que se infiltra em sua mente. Onde ele pensa que está? Ela solta um pequeno suspiro quase imperceptível. Politécnica, Harvard, e o que mais? Ele deve estar exagerando, como todo mundo. Essas palavras flutuam em sua mente, imbuídas da desconfiança e do ceticismo que ela reserva para aqueles que se destacam, para aqueles que não se encaixam em sua visão de mundo limitada. Ela se sente ameaçada, mesmo que essa ameaça seja invisível. Qualquer coisa além de sua compreensão a irrita profundamente. A ironia é que ela nem sabe que esse pequeno pensamento racista está guiando suas decisões. David finalmente chega à recepção. Ela o vê através da janela escura do escritório e o observa como uma presa antes de encará-lo. Um homem negro, na casa dos 30, elegante. Sua postura ereta e seu andar confiante só aumentam a impressão de que ele é diferente. Ele entra com uma calma profunda, quase um desafio silencioso à autoridade que Claire personifica. Claire se endireita na cadeira. Ela mal levanta o olhar antes de encará-lo com frieza. Quando ele entra em seu escritório, ela o cumprimenta sem sorrir, sem um traço de humanidade no olhar. Ele não é como os outros. Ele é diferente e ela sente isso. Diga-me, Sr. Enigoma, o que o senhor está procurando aqui? O senhor sabe que este cargo exige um certo rigor, atenção aos detalhes. Tem certeza de que está pronto para isso? David, no entanto, permanece calmo. Ele não vacila. Seus olhos escuros não piscam. Ele responde com polidez comedida, uma cortesia implacável que quase parece perturbar Claire. Ele fala com ela sobre sua carreira, suas experiências, os projetos em que trabalhou. Cada palavra, cada frase é cuidadosamente escolhida, demonstrando não apenas sua inteligência, mas também seu domínio da situação. Mas Claire não o ouve mais. Sua mente está em outro lugar, perdida em seus próprios preconceitos. Ele é demais para ela, mas não da maneira que ela gostaria. Ela apenas vê um candidato à diversidade, e não é um profissional brilhante. Ela nem quer lhe dar o benefício da dúvida. Ele não tem a aparência certa, a atitude certa, aquelas que ela espera de um candidato ideal.
Ela o interrompe no meio da apresentação, como um cutelo caindo sobre um assunto já encerrado. Obrigado pelo seu tempo, mas já temos perfis mais adequados. As palavras são ditas friamente, sem emoção. Claire olha para a mesa, quase envergonhada por ter se deixado levar para uma entrevista que já considera uma perda de tempo. David, por sua vez, parece impassível. Ele se levanta com um gesto fluido e elegante. Um sorriso leve, mas sincero, brinca em seus lábios. A entendo. Obrigada por me receber, senhora. Sem dizer mais nada, ele se dirige à porta. Sabe exatamente o que acabou de vivenciar. Não está surpreso nem decepcionado. Mas uma nova determinação se acende em seus olhos. Ele não precisa provar seu valor para Claire. Ele sabe quem é e sabe que há mais no mundo do que seus julgamentos. Ele sai da sala, fechando as portas do escritório atrás dele. Nesse silêncio, Claire se encontra sozinha com seus pensamentos, suas dúvidas e talvez, uma leve consciência que ela imediatamente tenta afastar. Naquela mesma tarde, numa sala de reuniões situada no último andar, o sol fraco e pálido de novembro penetra pelas grandes janelas salientes da sala de reuniões panorâmica da Millennium Partners. Ela oferece vista para toda a La Défense e ao longe, Paris se estende sob um céu que permanece tão cinzento como sempre. Nesta sala imaculada, decorada com madeira clara e aço polido, cada detalhe foi cuidadosamente pensado para impressionar. A longa e majestosa mesa oval está cercada pelas figuras mais influentes da empresa. Os executivos seniores já se sentaram, cada um tentando esconder a impaciência com sorrisos falsos e copos d'água nervosos. Arquivos abertos, computadores prontos. Todos esperando o misterioso investidor dos Estados Unidos, aquele que se diz jovem, visionário, formidável, e acima de tudo, que agora é o novo parceiro estratégico do grupo. Claire Marchand, tenso, acomodado à direita de Sr. Lefebvre, a gerente-geral. Ela escolheu seu assento com cuidado, na esperança de impressionar o convidado com sua proximidade com o poder. Vestiu seu terno favorito, retocou o batom e revisou suas anotações. Apesar da manhã, que considera decepcionante, está convencida de que recuperará a vantagem neste campo que domina. Mas nada a preparou para o que viria a seguir. O silêncio se instala. A maçaneta baixa lentamente. Todos os olhares se voltam para a entrada. E é aí que ele aparece. David N. Goma. Terno azul escuro perfeitamente cortado, camisa branca sem vincos, pasta de couro italiano na mão. Ele entra com naturalidade, passo medido. Olhar calmo. Ele não tenta impressionar, ele é impressionante. Seus ombros são retos, seu porte nobre, e seu rosto, atravessado por um meio sorriso, exala uma autoridade silenciosa que se afirma sem a necessidade de levantar a voz. Claire sente seu coração disparar. Ela quase derrama o copo d'água. Suas costas se enrijecem, sua mente tenta compreender o que está vendo. Seu cérebro se recusa a aceitar. Ela sussurra, quase sem perceber. Mas, é ele? Lefebvre, todo sorrisos, imediatamente se levanta para receber David calorosamente. David, bem-vindo. Foi fácil para você? Muito fácil, obrigado. A equipe é incrivelmente eficiente. Eles apertam as mãos respeitosamente, e um tapinha amigável no ombro revela a cumplicidade já estabelecida. Os membros da equipe, que só conhecem David pelo nome, agora o olham com admiração. Todos já ouviram falar do fundo Zuri Capital, um player em ascensão no setor de investimentos éticos e tecnológicos. Mas ninguém sabia que seu líder era um jovem negro, francófono, com um carisma tão discreto quanto irresistível. Claire, no entanto, permanece congelada. Lefebvre, percebendo sua confusão, vira-se para ela com um sorriso travesso, quase cúmplice, como se adivinhasse o que ela estava pensando. Sim, Claire, é ele. É nosso novo parceiro estratégico. Ele lidera o Zuri Capital, o fundo que investiu 25% em parceiros do milênio. Ele dirigirá pessoalmente reestruturação do nosso grupo nos próximos meses. Um silêncio pesado cai sobre a sala. O tipo de silêncio que dura apenas alguns segundos, mas parece se estender para sempre. Claire fica lívida. Seu sorriso se transforma em uma careta de dor. Ela quer parecer profissional, mas sua respiração revela sua confusão. Tudo oscila. As palavras reestruturação e 25% ecoam em sua cabeça como um toque de finados. David, ainda de pé, percorre a sala com um olhar penetrante. Então, encontra os olhos de Claire por um longo tempo. Ele a encara sem animosidade, mas com uma lucidez aguda. Seu sorriso se alarga ligeiramente, com um toque bem dosado de ironia. Acho que já nos conhecemos. Certo. O tom é calmo. A elegância das palavras esconde uma verdade mordaz. Ele não se esqueceu de nada.
Nem da recepção fria, nem do olhar altivo, nem da maneira como ela interrompeu a entrevista naquela mesma manhã. Ele poderia ter se vingado. Poderia tê-la ignorado. Mas escolhe o caminho mais desestabilizador. Consciência limpa. Claire tenta responder, com um sorriso irônico nos lábios. Sim, de fato, eu não esperava vê-lo novamente tão rapidamente. É um mundo pequeno, não é? David senta-se lentamente à mesa de frente para ela. Ele tomou seu lugar. E muito mais. Todos os olhos estão agora voltados para ele. É ele quem vai falar. É ele quem vão ouvir. A reunião começa, mas para Claire tudo já mudou. O chão parece ter se deslocado sob seus pés. Sua fachada rachou. Seu poder está por um fio. E neste novo equilíbrio, David N. Goma não é mais o candidato. Ele é quem toma as decisões. Nos dias que se seguiram, tudo mudou. O gabinete presidencial temporário de David N. Goma, localizado no topo da torre, era muito mais do que um simples espaço de trabalho. Tornará-se o centro nevrálgico da Millennium Partners. As paredes de vidro ofereciam uma vista deslumbrante de La Défense, a cidade estendendo-se até o horizonte como uma tela em movimento. Nesse gabinete, David, com sua calma implacável, impôs gradualmente sua visão. Não tinha pressa, observava tudo sem pressa. Seu olhar penetrante captava cada detalhe, expressões faciais, conversas de bastidores, relatórios inacabados. Cada movimento, cada coisa não dita, era informação que ele absorvia e, aos poucos, se consolidava como a figura-chave do grupo. Ele se reúne com as equipes, ouve suas preocupações, observa as dinâmicas internas e analisa os processos. Ele não é um homem que assume o controle por mera autoridade, ele eleva-os de forma inteligente, com o firme desejo de entender cada canto da empresa antes de transformá-la. Mas no fundo, uma certeza crescia: as coisas têm que mudar, e rapidamente. É uma manhã cinzenta de dezembro quando Claire recebe uma mensagem, tão simples quanto direta. David N. Goma gostaria de vê-lo em seu escritório. O texto é quase clínico, mas ela sabe que a reunião não será comum. Uma parte dela sente a pressão, a preocupação. Ela se endireita na cadeira com uma gota de suor escorrendo pela testa. Respira fundo algumas vezes antes de ir para o elevador. Ao entrar no escritório de David, ela encontra um homem sereno, já imerso em um relatório. Ele olha para cima, com um leve sorriso nos lábios, mas sem nenhum sinal de ternura nos olhos. Não é a mesma pessoa que ela conheceu no frio confinamento de seu próprio escritório alguns dias antes. Davi se tornou a autoridade. E Claire, com toda sua experiência, entende imediatamente que ele não está ali para brincar. Sente-se, Sra. Marchand. O tom é calmo, mas firme. O olhar de David é neutro, quase clínico, como se não buscasse punir, mas destaque uma verdade que ela se recusa a aceitar. Claire se senta ereta, mas seu corpo tenso revela seu estado interior. Ela odeia a vulnerabilidade que a invade neste momento. Ela tenta manter sua máscara de profissionalismo, mas, no fundo, sabe que este encontro marcará uma virada. O silêncio que se instala entre eles é pesado, quase sufocante. David demora um pouco antes de falar novamente, como se estivesse ponderando cada palavra. Estou ciente da sua gestão de recrutamento. Vários casos me foram relatados, incluindo o meu. Claire, já desequilibrada, agarra-se a uma defesa instintiva. Tenta minimizar, justificar as suas ações. Mas, de repente, tudo o que diz parece sem sentido diante da frieza de David. Ela tenta explicar, mas as palavras já são fracas, fracas demais. Eu não sabia disso. Quer dizer, eu sempre ajo no melhor interesse da empresa. David não reage de imediato. Pega uma pasta e a desliza delicadamente sobre a mesa com o olhar ainda fixo em Claire. Abre-a sem pressa, mas quase teatralmente, revelando uma série de documentos cuidadosamente selecionados. Claire os vê, e um arrepio de ansiedade percorre sua espinha. É uma seleção de candidatos rejeitados, mas ela reconhece imediatamente os nomes, as carreiras impressionantes. Algumas, obviamente, são hoje executivos seniores em empresas concorrentes. E todas elas têm uma coisa em comum: nomes não franceses. David olha para ela sem julgar, mas a intensidade do seu olhar carrega toda a verdade da investigação que ele conduziu sobre suas práticas. Aqui está uma série de candidatos que você rejeitou sem sequer lhes oferecer uma entrevista. Vários deles agora são executivos de nossos concorrentes. Todos tinham nomes não franceses. É esse o seu critério de seleção, Sra. Marchand? Claire abaixa os olhos, incapaz de encontrar o olhar de David. A vergonha a invade como uma onda incontrolável. Ela sente uma queimação na garganta, mas não fala. Essas são suas próprias ações. Suas próprias decisões, o que a atingiu em cheio. Ela vê seu poder ruir, sente a perda de controle.
Cada detalhe do arquivo é como uma acusação silenciosa. Eu posso mudar, eu. Ela tenta se conter, mas suas palavras parecem se dissolver no ar. Ela sabe no fundo, a mente de David já está decidida. Ela viu isso em seus olhos. Ele não está aqui para debater, ele está aqui para encarar os fatos. O olhar impenetrável de David se intensifica. Ele a interrompe, calmo, mas firme, como se interrompesse uma cena já encenada. Não cabe a mim julgá-la, Claire, mas aconselho você a entregar sua demissão antes do final da semana. Precisamos de uma diretora de RH que consiga enxergar além da cor da pele, que consiga abrir os olhos e a mente. As palavras caem pesadas e decisivas. Não há ódio em sua voz, apenas uma observação implacável. Claire quer responder, mas as palavras não saem. Ela está presa num vício, a cabeça cheia de pensamentos confusos. Tudo está misturado, medo, vergonha, raiva. Ela permanece em silêncio, incapaz de emitir um único som. David a encara por mais um instante e então se levanta lentamente, como se quisesse encerrar a reunião. Desejo-lhe sorte, Sra. Marchand. Faça o que é certo. Claire continua sem responder. Ela se levanta lentamente, como uma marionete cujas cordas foram cortadas. Ela sabe, no fundo, que acabou. Ela perdeu, mas acima de tudo, foi confrontada com o que mais temia. A sua própria preconceitos. A porta se fecha atrás dela e, no silêncio que se segue, a reestruturação dos parceiros do milênio começa. David não faz muito barulho na empresa. David N. Goma sempre escolheu o silêncio como instrumento de seu poder, preferindo a discrição à ostentação. Ao entrar em uma sala, não busca atrair a atenção com discursos grandiloquentes nem manipular as emoções dos outros. Ele sabe que no mundo implacável dos negócios, os resultados são a única coisa que importa. E é aí que ele se destaca. Ele se reorganiza discretamente, investe em projetos estratégicos e promove aqueles que considera merecedores, independentemente de sua origem ou status social. Sua abordagem é metódica e sutil. Ele observa, analisa e não tem paciência para fingimentos. Os talentos que ele promove não são necessariamente aqueles com as carreiras mais brilhantes ou visíveis, mas aqueles que já provaram seu valor. Através do seu trabalho árduo, integridade e capacidade de inovar. Aos seus olhos, o verdadeiro potencial não está nas aparências, mas em pessoas capazes de desafiar o status quo e fornecer soluções originais. David também traz jovens brilhantes recém-formados, muitas vezes de bairros ou origens menos privilegiadas, mas que se provaram em escolas renomadas. Ele os identifica em eventos, fóruns, conferências e encontros informais. Não importa a sua origem étnica ou social. Para David, o que importa é a sua potencial bruto, sua paixão pela área e sua capacidade de se superar. Isso lhes oferece oportunidades que jamais teriam em uma estrutura mais convencional. Um dia, enquanto caminhava pelos corredores da empresa, ele se depara Alexandre, um brilhante estagiário de gerenciamento de projetos, um jovem entusiasmado, mas ainda um pouco ingênuo. Observando David, ele não consegue deixar de se fazer uma pergunta que o atormenta há algum tempo. Ele espera um momento mais oportuno, hesitante, antes de se aproximar de David em um canto discreto do escritório. Sr. N. Goma, por que o senhor está sempre tão calmo, mesmo quando as pessoas o julgam mal? A pergunta é simples, mas carrega consigo uma verdadeira busca por significado. Alexandre, embora inteligente, ainda não compreendeu todo o peso daquilo que David personifica. Ele busca desvendar o mistério que o cerca. David, um perfeito conhecedor de si mesmo, não parece perturbado. Ele sorri gentilmente, seus olhos claros pousando no jovem estagiário com uma gentileza quase paternal. David pensa por um momento e então responde com uma calma impressionante. Porque a raiva é uma faca de dois gumes. Prefiro seguir em frente em silêncio e deixar que meus resultados falem por mim. As palavras são simples, mas seu poder reside na profundidade do seu significado. Davi aprendeu, da maneira mais difícil, que a raiva, embora instintiva, não leva à verdadeira vitória. Ela cega, consome e no final, deixa apenas cinzas. Ele escolhe nutrir a força interior de uma forma mais sutil e duradoura. Em vez de se deixar dominar pela emoção do momento, ele prefere agir e construir a longo prazo. O jovem estagiário, um pouco incomodado com a resposta, permanece em silêncio por um momento. Mas percebe no olhar de David uma certeza calma, uma forma de sabedoria que ele só pode respeitar. David continua em voz quase sussurrada, como se estivesse compartilhando um segredo. O racismo cotidiano às vezes se esconde atrás de um sorriso educado ou de uma recusa banal. Mas um coração puro, uma mente bem formada e autoconfiança são armas poderosas contra a injustiça. Respeito não se pede, se conquista. E a dignidade nunca se perde mesmo diante do desprezo.
As palavras de David ressoam profundamente em Alexandre, mas também em outros membros da equipe, que às vezes ouvem de longe suas conversas com os jovens talentos. Essas palavras se tornam, para muitos, uma mantra silencioso, uma diretriz a seguir em um ambiente onde os desafios às vezes são tão internos quanto externos. Os funcionários que trabalham com David se sentem mais libertos de suas próprias inibições. Eles percebem que neste espaço onde não há espaço para preconceitos, podem finalmente ser eles mesmos e que o seu trabalho, o seu esforço, o seu talento falarão por si mesmos, muito mais do que sua aparência. David não impõe nada. Ele inspira. Agindo de acordo com seus princípios, ele transforma lenta mas seguramente a cultura da empresa. Suas decisões são consistentes, ponderadas e ele impõe um respeito mútuo. Ele não precisa gritar, manipular ou exigir. Sua calma é um poder silencioso, uma força de convicção que toca profundamente aqueles que o conhecem. Ele sabe que cada gesto, cada palavra, cada escolha que faz é uma pedra acrescentada à construção do sucesso compartilhado. No final, os resultados falam por si. A empresa próspera. Os funcionários estão mais motivados e uma nova geração de talentos está sendo formada em um ambiente onde as oportunidades não são mais ditadas pela origem, mas pelo mérito.